Que privilégio podemos compartilhar, estudar a palavra de Deus. E hoje eu quero falar de Jesus para você, amém? Apresentá-lo segundo as lentes do apóstolo Paulo e do que ele escreve na carta dos Colossenses. Capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Diz assim a palavra: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Que lindo esse texto nos falando a respeito de Jesus. E essa palavra, ela vai nos mostrar uma realidade espiritual. É como se o império das trevas, é assim que a Bíblia nos apresenta, tentasse nos impedir de ver Jesus corretamente. E eu creio que hoje, ao usar as lentes da palavra, os nossos olhos serão abertos para enxergarmos Jesus melhor. Quem quer ver Jesus melhor aqui? É como se o apóstolo Paulo pintasse um quadro entronizando Cristo. E, na verdade, ele estava preocupado com duas realidades. Os colossenses viviam num lugar onde eles estavam sendo afrontados por uma série de heresias. Existia um grupo chamado de gnosticismo. Um grupo chamado gnosticismo, um movimento, uma seita. E eles falavam que Jesus não era Deus, ele era uma emanação de Deus. E como a matéria era ruim, foi essa forma de Deus lidar com a matéria. Ele criou um ser intermediário. E, de certa maneira, aquela igreja, aqueles irmãos, estavam sendo enganados, estavam sendo impedidos de enxergar Jesus corretamente. E por isso ele escreve essas palavras. Mas também ele estava preocupado com uma realidade espiritual. A realidade do império das trevas. O inimigo trabalha constantemente tentando nos impedir de enxergar, de ver Jesus, o seu poder, o que ele pode fazer por nós. E enquanto eu estava lendo esses textos, eu ouvia uma voz no meu coração dizendo: abra as cortinas da graça, deixa a luz entrar. E hoje eu queria te convidar a abrir as cortinas da graça. E eu creio, a glória de Jesus vai ser revelada para você e para mim hoje. Quantos desejam isso? Eu quero enxergar Jesus melhor. E a pergunta que eu fiz ao ler esse texto foi: o que o império das trevas está me impedindo de ver
em Jesus? E a primeira resposta foi: está me impedindo de ver o meu resgatador, o nosso resgatador. E o texto, no versículo 13, diz: e ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A primeira maneira que o apóstolo Paulo vai apresentar Jesus aqui é como o resgatador. E essa palavra resgatador, redentor, ela tinha a ver com aquele que pagava a dívida ou o resgate para libertar alguém da escravidão. Esse era o sentido. A maioria das pessoas, você lê o Antigo Testamento, elas se tornavam escravas por conta de dívidas não pagas. E a maneira de pagar era trabalhar para o outro. E o resgatador, ele é um personagem nas Escrituras que paga o resgate, libera a pessoa daquele trabalho forçado. A Bíblia vai nos apresentar Jesus como o nosso resgatador. E ele pagou um alto preço. Foi com o preço do seu sangue que ele comprou a nossa liberdade. Colossenses capítulo 2 vai nos deixar isso mais claro. No versículo 14 e 15, a Bíblia diz: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Jesus pagou um alto preço para que você fosse livre, liberto. Em nome de Jesus, Ele quer ser o seu resgatador. Romanos 8, 29 e 30 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, os que chamou também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. O que eu entendo é que Paulo está apresentando Jesus como Deus, a imagem do Deus invisível, mas ele está também apresentando Jesus como o nosso padrão, o meu padrão de conduta. É interessante porque quando Deus cria Adão, Ele o faz à sua imagem e semelhança. Mas Adão se perde. E se você ler o livro de Coríntios, a Bíblia vai dizer que Deus manda um segundo Adão, que é Jesus. E nele nós podemos ver de fato a imagem revelada do que Deus planejou para nós. O padrão de Deus para os homens. E sabe, enquanto eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: Jesus é o meu padrão, o meu modelo. Ele é a imagem que eu olho e procuro como referência na minha vida. Fiquei lembrando de um livrinho. Quem já leu esse? É um livro antigo. Em seus passos, o que faria Jesus? Quem já leu esse livro? Se não leu, eu indico. É um romance. E ele vai falar de um pastor que chega no culto e desafia as pessoas a, antes de qualquer decisão, se perguntar: no meu lugar, o que faria Jesus? E ele começa a contar as histórias da cantora de ópera, do jornalista, que começam a colocar isso em prática e como isso revoluciona a vida deles. E enquanto eu estava lendo aqui e vendo essa pintura que o apóstolo Paulo está fazendo a respeito de Jesus, eu fiquei me perguntando: ele é o meu padrão? Em que áreas da minha vida Jesus, ele não foi colocado como modelo? Queridos, não existe nada mais confrontador do que a vida de Jesus. Você quer fazer dele o teu padrão, o teu modelo? Você está preparado para isso? Quem quer fazer de Jesus um modelo padrão? Tem certeza? Tem certeza mesmo? Eu comecei a fazer algumas perguntas. Será que Jesus é o meu padrão, o meu modelo? A maneira que eu administro os meus recursos?
Será que Ele é o teu padrão? E aí eu comecei a comparar Jesus e o jeito que eu administro o dinheiro. Que confrontador que é isso. Jesus vai falar que não só que a gente tem que pagar imposto, que tem que dar dízimo, que tem que cuidar do pobre, da viúva. Ele vai falar muitas coisas sobre a administração dos recursos. Mas a maneira que a gente vai vendo Jesus administrar, fica muito claro que as pessoas são mais importantes que as coisas. Que um recurso é apenas um meio de abençoar. Que Ele não deve ser Senhor das nossas vidas, constantemente. Ele pregava o Evangelho e curava as pessoas. Eu fui anotando. Eu comecei a ver meu ministério, a minha vida sobre essa ótica. Jesus é o meu padrão. A maneira como Ele liderava as pessoas. Você pode ver que era com a toalha na mão. Os últimos são os primeiros. Era um modelo de servo. Eu nunca me esqueço um dia que eu estava vivendo alguns conflitos no ministério, liderando pessoas. E eu ganhei um livro que chamava O Monge Executivo. Se você não leu, vale a pena. E ele falava do modelo de Jesus de liderança. Que Ele servia as pessoas. E aí tinha um capítulo que falava, olha, veja quais são os seus liderados e quais são as necessidades maiores deles. O teu papel é ajudá-los a chegar nesse lugar, atender essas demandas. E eu lembro, eu peguei toda a liderança na minha época, colocando o nome um por um. E tinham 3 líderes mais influentes. Eu falei, qual é a necessidade deles? E Deus falou para mim, eles querem ser ouvidos. E aí eu fui lá, marquei um café, comecei a ouvir essas pessoas, atender as necessidades. Meu irmão, o ministério começou a fluir de uma maneira, porque o jeito de Jesus dá certo. Você lidera como? Qual que é o teu padrão? Qual que é o teu modelo? Para enxergar o outro. A Bíblia diz que Ele era movido em compaixão. Ele via a dor das pessoas. A vida de Jesus é tão confrontadora. Hoje eu queria te apresentar Jesus. Que Ele possa ser o teu resgatador. Mas que Ele seja também o meu e o seu padrão de conduta. Quando a gente põe esse óculos e enxerga Jesus corretamente, a maneira de viver muda, de lidar com as pessoas, de lidar com as coisas, de lidar com o trabalho, de liderar. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele vai falar de 5 atributos de Jesus. Vai falar que Ele é o primogênito da criação, que Ele é a primícia dos que dormem, que Ele é o reconciliador. Não vai dar tempo de eu falar tudo aqui hoje. Mas eu quero terminar essa mensagem te propondo algo. Enquanto a música toca, eu queria te desafiar hoje a colocar o óculos, como a gente viu as crianças. Hoje eu queria te oferecer as lentes da palavra. Que você colocasse esse óculos e pedisse, Jesus, me mostra, me revela. Eu quero que o Senhor seja o meu Redentor. Mas, Pai, existem áreas da minha vida que o Senhor não é o padrão. Que eu não estou sendo confrontado pela sua pessoa, pelo seu jeito de agir. Me mostra, Senhor. Me mostra. Sabe, enquanto eu pregava aqui, eu vi pessoas colocando esse óculos. E elas vão trabalhar melhor a partir de agora. Prioridades serão consertadas. Elas vão se tornar pais melhores, filhos melhores. Porque quando Jesus é o padrão, tudo muda na nossa vida. Hoje eu queria te convidar a fazer esse exercício confrontador. Olha para áreas da sua vida e coloca Jesus. Coloca Ele.
coisas vão mudar profundamente dentro de nós. Ele, a imagem do Deus invisível, Ele é o meu resgatador. Se hoje você quer dizer: Deus, eu quero pôr esse óculos, eu quero pôr esse óculos, eu quero ser confrontado pela vida de Jesus, eu quero ser ministrado por Ele. Aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora. Pedir: Jesus, agora se manifesta, revela a tua grandeza, revela a tua glória aqui, manifesta o teu poder. Isso. Deus falou contigo, fique de pé, nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Quero que você pergunte: Jesus, eu estou administrando os recursos do teu jeito, eu estou trabalhando do teu jeito, eu estou cuidando da minha família, da minha casa do teu jeito. Jesus, existem prioridades invertidas na minha vida. Pai, eu quero que o Senhor seja a régua, o padrão, o modelo. Deixa o Espírito mostrar para você. Não impeça. Não se defenda. Não ache desculpa, só escute. Pai, eu quero clamar agora em nome de Jesus. Quantas vezes prisões do nosso entendimento são estabelecidas e elas nos impedem de viver o melhor de Deus. Mas hoje eu quero clamar pelo poder que há no sangue de Jesus, que pessoas sejam libertas. Libertas de pecados, maus hábitos, maus comportamentos, libertos da autocomiseração, libertos de prisões, de modelos errados, que eles simplesmente começaram a revivê-los. Pai, em nome de Jesus, que pessoas sejam libertas das razões sem sentido, que pessoas sejam libertas dos lutos, dos medos desproporcionais. Há poder no sangue de Jesus. Que o Senhor se manifeste dessa forma. Eu quero pedir também, Pai, em nome de Jesus, que o teu padrão, que o teu modelo se estabeleça no nosso coração. Queremos ser parecidos contigo. Pai, que o Senhor seja assim o nosso alvo, que queremos andar e buscar a estatura de varão perfeito. Pai, em nome de Jesus, nos confronta essa semana toda, Pai. Eu quero pedir que essa fotografia, esse quadro, fique gravado na mente dos meus irmãos, e nas coisas do cotidiano, nas decisões do dia a dia, nas compras que vão fazer, na maneira como eles vão cuidar, liderar, que sim, este padrão que é Jesus, fique o tempo todo nos provocando a uma vida excelente, a uma vida melhor. Pai, em nome de Jesus, que a imagem do Deus invisível, daquele que é poderoso, mas que é o padrão, ela assim transforme as nossas vidas. Pai, nos permite essa reflexão. Eu quero clamar em nome de Jesus que mudanças significativas aconteçam na vida dos meus irmãos. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.